Olá, turma. Aqui é o professor Jorge Ricardo, Colégio Setembro. A gente vai continuar aqui esse módulo, né? Essa é a segunda aula do módulo de Biologia, né? Onde a gente fala inicialmente do tema Fisiologia Animal, né? E começando na aula passada a gente fez um comentário geral da digestão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais da digestão, dando mais foco nos órgãos em si, né, que fazem parte do aparelho digestório, né? Então, é... e outra coisa, é importante que vocês façam esses exercícios que a gente envia para vocês pelo aplicativo, né? E eu disponibilizo também esses slides lá na aula. E é importante vocês acompanharem na apostila. Essa aula de hoje eu tentei colocar aqui algumas partes da. A maior parte do slide de hoje é da apostila, tá? Então, nesse caso da aula de hoje, especificamente, você pode consultar para resolver os exercícios que eu vou passar a apostila ou os slides. Daria no mesmo, tá? Que o conteúdo é bem parecido. Então, nós temos aqui falando sobre a digestão, né? A digestão é um processo, né, como a gente falou, né, que onde moléculas grandes, né, dos alimentos são quebradas e transformadas em moléculas pequenas para que facilite a absorção pelo nosso organismo, né? Deixa eu acertar aqui. Facilitando a absorção pelo nosso organismo. E essa digestão, a ingestão do alimento começa por onde? Começa pela nossa boca, né? E para isso tem fundamental importância o quê? O processo de mastigação que a gente faz, né? A própria saliva nossa tem uma importância muito grande porque nela contém água, né? Então essa água umidifica, né, o alimento, né? Amolece o alimento, facilita a mastigação e facilita a deglutição, que é o engolir o alimento, né? Então vamos ler aqui. No ser humano, a digestão começa na boca, através da mastigação realizada pelos dentes que cortam e trituram o alimento, facilitando assim a ação das enzimas digestivas. A saliva contém enzimas digestivas, como a amilase salivar. É responsável pela degradação do amido e do glicogênio em açúcares menores, como a maltose. Isso a gente viu na aula passada, né? A saliva contém água e muco que umedecem e lubrificam o alimento, facilitando a ação da amilase salivar e a deglutição, que é o engolir, né? A saliva é produzida por três pares de glândulas salivares, denominadas parótidas, glândulas submaxilares e glândulas sublinguais. Então a gente tem essas três glândulas que são responsáveis pela saliva. E na saliva também a gente tem enzimas, né, que vão facilitar essa quebra dessas moléculas, né? Então existe todo um conjunto e é muito importante também o que? Com o auxílio da saliva, né, das enzimas, tudo, é, também é importante trabalhar em conjunto com a mastigação, haver uma boa mastigação. A mastigação, a gente já ouve desde criança, né, que a gente deve mastigar bem os alimentos antes de engolir. É para quê? Para que essas moléculas se tornem menores e facilite o trabalho do nosso organismo, né? Então, após ser mastigado e misturado à saliva, o alimento é empurrado pela língua para a faringe, que é aqui na região da garganta, né? Ocorrendo assim a deglutição, que é o engolir. Na faringe, o alimento segue para o esôfago. A entrada do alimento no esôfago é controlada por uma válvula denominada epiglote,
que fica aqui nessa região aqui que a gente chama de gogó, né? Que chama... Quando o alimento é deglutido, a epiglote fecha a entrada da laringe, evitando que o alimento siga para as vias respiratórias. É que aqui a epiglote controla que aqui na nossa garganta a gente tem dois caminhos, né? Um caminho por onde passam os alimentos, os líquidos, né? Líquidos e sólidos, na verdade. E tem um caminho por onde só passa o ar. E a epiglote controla justamente isso. Quando acontece da gente se engasgar, acho que todo mundo já deve ter se engasgado uma vez na vida, é justamente porque ocorre isso. No caso, um alimento, né, o líquido, o sólido, ele invade o espaço que era para passar somente o ar, né, no caso, um material gasoso somente, né? Então, por isso nós nos engasgamos. Do esôfago até o estômago, o alimento é ativamente transportado por contrações musculares denominados movimentos peristálticos. Que a gente viu na última aula, né? Movimentos peristálticos são aqueles movimentos musculares involuntários que o nosso organismo submete os alimentos para quebrar as moléculas também e para transportar, mover esses alimentos durante todo esse processo, levá-los aos seus destinos, né, aos órgãos seguintes do processo. Esses movimentos ocorrem também no estômago e nos intestinos, justamente isso que eu acabei de falar. E é graças a ele que o bolo alimentar desloca-se ao longo de todo o tubo digestivo. Tá? Digestão no estômago. No estômago a gente sabe que a gente tem principalmente a ação do suco gástrico, né, que é uma solução altamente ácida que está presente no estômago, onde existe a maior parte da quebra das moléculas durante esse processo. Tá? O estômago é uma região dilatada e musculosa do tubo digestivo, onde o alimento é armazenado e sofre a ação do suco gástrico, que é composto basicamente por ácido clorídrico e enzimas digestivas. As enzimas digestivas elas vão seguir praticamente durante todo o processo da digestão. Tá? Na região entre o esôfago e o estômago, existe um anel muscular denominado cardio, que controla a passagem do bolo alimentar para o estômago. O ácido clorídrico é responsável pela acidez do estômago, pH em torno de 2, ou seja, é uma pH pH é uma unidade de medida que mede justamente a acidez, né? Onde a gente tem uma escala de 0 a 14, onde de 0 a 7 ele é ácido e de 8 a 14 ele é básico ou alcalino, né? Então, se ele tem em torno de 2, ele é muito ácido, é um ácido muito forte, o que facilita a ação das enzimas do suco gástrico. Tem ainda ação antisséptica, né? Ou seja, de limpeza, né, do estômago, matando bactérias e outros micro-organismos que penetram no tubo digestório junto com o alimento. Né? Ou seja, ele, além dessa função de degradar o alimento, de quebrar as moléculas do alimento, ele serve também como uma proteção do organismo para matar os micro-organismos e as bactérias que possam seguir ser ingeridas juntas com o alimento, né? Digestão no estômago. Continuando, né? A produção do suco gástrico é determinada por estímulos nervosos, ou seja, visão, odor, se dá de forma involuntária pelo nosso organismo, né? Naturalmente, espontaneamente, ele já produz o suco gástrico. E pela produção de hormônios como a gastrina, que uma vez lançada no sangue passa a estimular o estômago e secretar suco gástrico.
A transformação química ocorrida por ação do suco gástrico e das enzimas digestivas no estômago denomina-se quimificação. Estas reações fazem o bolo alimentar transformar-se em outra massa denominada quimo. Então, nessa altura aí, o bolo alimentar vai passar a se chamar quimo, né? Então, ou seja, o suco gástrico ele é produzido espontaneamente pelo organismo através de estímulos de visão, de odor, de sabor, né? E uma coisa muito importante também, vocês já devem ter tido alguma vez também afta, né? Então as aftas nada mais é do que quando ocorre um aumento da acidez do estômago, né? Quando a gente come muitos produtos ácidos, a gente acaba ficando com ácido, com afta, né? Por quê? Como a gente ingere muitos produtos ácidos, abacaxi, laranja, limão demais, né? Por exemplo, entre outros, e essa acidez vai ficar maior. Então começa a dar sinais, né? Ele não pode ultrapassar muito esse limite ali de 2 pH2, que já é fortíssimo, né? Tanto que quando a gente fica enjoado, a gente tem ação do vômito, é uma sensação horrível de ardência na garganta, né? Por causa justamente da acidez do suco gástrico. Então isso, na verdade, ocorre em reações químicas no estômago, né? Essa ação do suco gástrico e das enzimas digestivas. Aqui está uma figura que representa o estômago, né? Aqui no caso a mais importante que eu considero é essa aqui do meio, onde tem um corpo aqui, né? E aqui no meio o estômago, né? E aqui é como se fosse o suco gástrico, uma soluçãozinha aqui, um líquidozinho aqui, representando o suco gástrico, tá ok? Aqui tem as partes do estômago, né? E o esôfago aqui, ó, que fica um pouco acima do estômago, né? E aqui já começa a parte do intestino, que é o duodeno ali, que é uma parte do intestino. E aí vamos partir agora para o intestino delgado. O intestino delgado ele é um órgão muito comprido, porém ele fica dobrado e redobrado dentro do nosso organismo, né? O intestino delgado é um tubo musculoso que mede cerca de 6 metros de comprimento e se liga ao estômago através da válvula pilórica. Subdivide-se em 3 partes do intestino delgado, né? Duodeno, que tem 25 centímetros, jejum, que tem 5 metros de comprimento, e o íleo, que tem 1,5 metro. Então só aí, ó, 6,5 metros, quase 7 metros. Entendeu? Então só que ele fica dobrado aqui dentro e a gente não percebe, né? Assim que chega o duodeno, o quimo, né, que é o bolo alimentar, estimula, vindo do estômago, né, estimula o pâncreas e o fígado a liberarem suas secreções. E em contato com a parede intestinal, estimula a produção de hormônios como a secretina e a calecistocina, que atuam sobre o pâncreas e a vesícula biliar, fazendo com que lancem no duodeno o suco pancreático e a bile, respectivamente. Mas o que vem essa bile, né, que a gente ouve falar, e o suco pancreático? Suco pancreático, a gente tem o suco gástrico, que é muito ácido, né? Já o suco pancreático é o contrário, ele é básico, ele é alcalino, né? Ou seja, o pH dele é 8, contém água e bicarbonato de sódio, que em conjunto com a bile diminui a acidez do quimo, do bolo alimentar, né? Em conjunto com a bile diminui a acidez do quimo. Além dessas substâncias, existem ainda são das enzimas digestivas. Reparem que as enzimas elas permanecem durante quase todo o processo, tá ok? A transformação do alimento que ocorre no intestino delgado é a quilificação e o quimo agora passa a ser denominado quilo. Então, o bolo alimentar passou a se chamar quimo e agora passa a se chamar quilo, tá?
Então, só para reforçar, o suco gástrico ele é altamente ácido. Já o suco pancreático ele é básico ou alcalino, tá? Então aqui tem o intestino delgado, que são essa parte aqui toda dobradinha aqui, ó, cheia de curvas, né? As partes dele, tá? Ficando até a próxima barriga ali, mas e aí a gente fala também do, como falou da bile, né? A bile fica no é relacionada ao fígado, né? A bile é produzida pelo fígado, ela é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e enviada ao intestino, onde funciona como detergente, ou seja, ele quebra as moléculas de gordura, né? Ajuda na dissolução e aproveitamento das gorduras, ou seja, o detergente ele tem esse poder de quebrar moléculas, quebrar as moléculas de gordura. Você pode ver quando a gente lava a louça na nossa casa, às vezes uma panela está com um pouco de gordura. O que a gente passa para limpar essa panela? Um detergente, né? Essa é a mesma função que a bile tem no nosso organismo, tá? Armazenar a glicose. A glicose é extraída dos alimentos e é armazenada no fígado sob a forma de glicogênio, que fica à disposição do organismo para quando ele precisar de energia. Produzir proteínas nobres como a albumina, que mantém a água dentro do organismo. Essas são funções do fígado, né? Então ele produz a bile, que é como se fosse uma detergente, uma função de limpeza, né, no nosso organismo. Ele armazena a glicose, produz proteínas como a albumina, que mantém a água dentro do organismo, desintoxica o organismo até por causa da bile, né, que faz essa limpeza. Sintetizar colesterol, que é isso? Produz colesterol, que é metabolizado e excretado pela bile, ou seja, ele é processado e excretado pela bile. Jogado fora pela bile, no caso, né? Tem função também de filtrar micro-organismos, entre outras funções, tá? É um órgão com intensa capacidade de se regenerar. Pâncreas. Com tamanho médio de 20 centímetros, o pâncreas está localizado no abdômen em uma região atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Aqui, ó. Aqui é o fígado, né? 3 imagens de fígado aí. Onde nessa figura aqui tem uma bolsinha aqui. E nessa outra aqui mais ou menos, essa outra bolsinha. Aqui nesse caso é a vesícula biliar, tá ok? Aí vem o pâncreas, localizado no abdômen, uma região atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Pesa cerca de 100 gramas e apresenta 3 regiões principais: a cabeça, o corpo, isso aqui não seria tão... Agora vamos lá. Funções do pâncreas: responsável pela produção de hormônios como insulina, glucagon, somatostatina, responsável pela produção de enzimas digestivas. Então o pâncreas tem essa função, né, de produzir certas enzimas que atuam na digestão, responsável pela produção do suco pancreático. O pâncreas ele fica aqui, ó, embaixo, nessa parte de baixo do fígado. Aqui tem a imagem dele sozinho e tem dele aqui, ó, que é o fígado, e ele aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo, tá? Então, absorção de alimentos. Como é feita a absorção dos alimentos durante a digestão? As pequenas moléculas de nutrientes que resultam da digestão, que são aminoácidos, glicose, ácidos graxos, nucleotídeos, etc., são absorvidas ao longo do intestino delgado por suas paredes e lançadas no sangue.
Então é no intestino delgado que ocorre a absorção dos nutrientes, né? Absorve no intestino delgado e é lançado para o sangue, é transportado para o sangue do intestino delgado. E aí o intestino grosso, que também é conjugado com o intestino delgado, né? O intestino grosso mede aproximadamente 1,5 m de comprimento e é formado por 3 partes: o seco, o cólon e reto. No seco ocorre uma projeção denominada apêndice, onde tem um apêndice, né, no intestino grosso. Pessoas que tiveram problema de apendicite é muito perigoso, né? Porque é numa região que pode ser muito contaminada e o apêndice, ele, se estourar, né, um apêndice, ele pode causar uma infecção, né? Pode ser uma infecção que pode progredir a infecção generalizada, o que seria muito perigoso para qualquer um. O cólon é a parte mais longa do intestino grosso. Nele ocorre a absorção de água e sais minerais não absorvidos pelo intestino delgado. As fezes formadas por água, restos não digeridos de alimentos, como a celulose e um grande número de bactérias, são eliminadas pelo reto, um tubo musculoso que se abre para o exterior através do ânus. Então o ânus é a porta de saída, né, do alimento. Ele entra pela boca, percorre todo esse caminho durante a digestão, são absorvidos os nutrientes importantes para o corpo e depois o que sobra dele é jogado fora através das fezes pelo ânus. Aqui tem o intestino grosso, é toda essa área aqui que envolve aqui no meu intestino delgado, né? O intestino grosso é toda essa área aqui que envolve o intestino delgado, tá? Então por hoje, a aula de hoje está finalizada, né? Não se esqueçam de fazer os exercícios que no momento oportuno será solicitado, tá? E qualquer dúvida é só chamar lá no aplicativo da escola, tá ok? Muito obrigado a todos, é sempre um prazer. Tenham responsabilidade com a vida de vocês, com a vida dos próximos, né? E até a próxima aula. Um grande abraço aí a todos.